Muito boa tarde, amados ministros, companheiros nesta era de pedra angular e dispensação do reino. É para mim uma grande bênção estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ministerial ao redor da Palavra de Deus e assim vermos onde estamos no campo ministerial, na era de pedra angular e dispensação do reino. Eu quero ler uma escritura aqui em Êxodo, capítulo 14. Vamos ver aqui. Isso é depois que o povo hebreu saiu do Egito. Vejam, o versículo, capítulo 13, versículo 21 e 22 nos diz: E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, estamos lendo: Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora vamos ao 14. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-no todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalos e os seus exércitos, e o seu exército alcançaram-no acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E aproximado Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirar lá, para que morramos no deserto? Porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que falamos no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios do que morrermos no deserto? E Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel
passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios a este, e estes entrarão atrás dele, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, e de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Nunca se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, ou seja, na quarta vigília, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar. Nenhum deles, nenhum ficou. E vamos ver, há um lugar onde nos fala a respeito, vamos ver. No versículo 4 do capítulo 15 diz: esse é o cântico que tiveram ali Moisés e os filhos de Israel. Vamos ver no versículo 1 em diante, vamos continuar lendo, diz: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso exultarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificada em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derrubastes aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como restolho, e com sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, e as correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é tu
E como tu entre os deuses, quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas. Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Estendeste a tua destra, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força o levastes à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes de Filistia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos dos Moabitas apoderou-se um tremor. Derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caíram sobre eles pela grandeza do teu braço, emudeceram como uma pedra. Pela grandeza do teu braço, emudeceram-se como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que tu adquiriste. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará eternamente e perpetuamente. Porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Agora vejam aqui, algo que nos dá uma ideia aqui muito clara. Diz: o Senhor reinará eternamente e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, entraram no mar. E o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles, mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Vamos ver se captamos o que quero dizer a vocês aqui. Quem entraram no mar? Faraó e o seu exército. E o versículo 28, no capítulo 14, diz: porque as águas tornando cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Depois não se fala nada mais de Faraó, não é verdade? Porque ali terminou não apenas o seu exército, como também terminou Faraó. Porque diz que Faraó tinha entrado cavalgando por com o seu exército. Mas depois não diz que ele conseguiu sair, mas a Escritura diz que não escapou nenhum. Diz: nenhum deles ficou. Se dissesse que ficou um, pois seria o Faraó. Mas parece que Faraó ia na frente do exército, o mais seguro. Assim que o que menos possibilidade teve para sair foi ele, porque era o primeiro. Portanto, quando iam tratar de escapar, era o último. Ou seja, que aí o que nos mostra é que até ali Faraó chegou com o seu exército. Ou seja, que o Egito ficou em ruínas. E daí em diante já não ficou nada ali do governo de Faraó. Seguramente veio outro rei, outros reis, e se aproveitaram da situação, porque ao ver que já estava
debilitado o Egito, qualquer outro rei vizinho podia tomar o Egito. Isso é preciso procurar na história, ver na história como foi tudo isso e se Faraó, segundo a história, o faraó desse tempo, se conseguiu sair, mesmo que fosse nadando. E porque aqui diz que entrou o Faraó com seu exército, e depois diz a Escritura que não escapou nenhum. Isso é para dizer, como nós diríamos, não escapou nenhum, ou seja, que não houve nem oportunidade para o Faraó escapar, porque sempre tratava de escapar, pois quem sempre tratava de escapar era o rei. E aí, pois, se não escapou nenhum, se Faraó entrou, então não pôde sair. Agora, isso foi, pois, isso foi o tipo e figura do anticristo e do que Cristo fará com o império do anticristo no último dia. Não diz que com o resplendor da sua vinda, o anticristo deixará de existir? E em Isaías capítulo 11, versículo 4, o que diz aí do anticristo? Em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 diz que com o resplendor da sua vinda e com o espírito da sua boca. Vamos ver, essas duas escrituras são as mesmas, mas são faladas em diferentes tempos e em diferentes dispensações. E aí, ao serem faladas nessa forma, pois se tira mais proveito. Paulo diz, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos, diz, veja do que Paulo fala, creio que podemos ler completo. Mas é com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e com esta reunião com Ele. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístolas, como de nós. Parece que alguns escreviam como se fosse São Paulo escrevendo. Por cartas, ou eles podiam dizer, por carta São Paulo disse tal coisa e pregou tal coisa. E vamos ver. Como se o dia de Cristo estivesse já perto, pois estavam vivendo no primeiro dos últimos dias. E parece que houve muitos naquele tempo que estavam dizendo que já estavam vivendo no dia do Senhor e ainda faltavam 2000 anos. Porque o dia do Senhor é o 7º milênio e é para o dia do Senhor a promessa da segunda vinda de Cristo. Por isso fala aqui, ora irmãos, rogamos-vos pela vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nossa reunião ao surgir o chamado da grande voz de trombeta e sermos chamados e juntados em uma nova era e em uma nova dispensação para sermos transformados e sermos raptados e irmos à ceia das bodas do Cordeiro no céu e estarmos sempre com o Senhor. Todo esse programa corresponde ao dia do Senhor, que é o 7º milênio. E agora continua dizendo, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho de perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará com Deus, se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis
o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, essa é a palavra, a espada de dois fios, e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Essa cuja vinda é o segundo a eficácia de Satanás, e com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação de erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça, na iniquidade. Agora veja, aqui diz que o matará com o espírito da sua boca e o destruirá com o resplendor da sua vinda. E em Isaías, capítulo 11, Isaías capítulo 11, vamos ver o que nos diz aqui. Capítulo 11, versículo 4. Nos diz da seguinte maneira, vamos ler desde o versículo 1 para que tenhamos o quadro claro, já que esta é uma passagem messiânica, diz: porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. Vem, e isso nos envia tanto a segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, como também a Apocalipse capítulo 19, vejam aqui, onde nos diz da seguinte maneira, diz: então vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E aqui nos fala a respeito de julgar, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Diz: e a justiça será o cinto de seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E em Apocalipse capítulo 1 encontramos com o seu cinto de ouro como juiz, e o seu cinto de ouro e a justiça será o cinto dos seus lombos. Ou seja, que a cinta sobre os seus lombos mostra como juiz, é representação da sua justiça, porque o cinto dos seus lombos será sua justiça, e a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E os seus olhos, continua dizendo, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ou seja, é um nome novo. E estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pela qual se chama é a Palavra de Deus.
E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos em linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. Esse é o espírito da sua boca. E essa é a palavra de Deus, o espírito da boca de Cristo. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, que como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele também é o juiz de toda a terra. E podemos ver o que isso significa para este último dia. Vejam, se vocês procuram aqui, em Apocalipse capítulo 12, versículo 26 a 27 diz: Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantadas como o vaso do oleiro, como também recebi do meu Pai. Vejam como Cristo transfere tudo o que recebeu do Pai, como ele recebeu do Pai. Agora ele diz que ele dará. Lhe dará essa autoridade. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantados como o vaso do oleiro, como eu também recebi do meu Pai. Agora podemos ver que isso nos fala do último dia, do dia do Senhor, do sétimo milênio, e da manifestação de Jesus Cristo, o filho de Davi, a semente de Davi, o broto de Davi, da casa de Davi, ou de Jessé, e nos fala da manifestação de Cristo para o tempo final. Agora vejam, virá uma apertura. Como veio uma apertura ali, como veio um aperto ali diante do mar para o povo hebreu. Em palavras mais claras, o coração do anticristo será endurecido, como foi endurecido o coração de Faraó. Mas Deus abrirá caminho para os escolhidos de Deus. O inimigo virá como um rio, mas o Senhor levantará bandeira contra ele. E agora vejam, encontramos que Moisés estendeu a sua vara, sua mão com a vara em sua mão, ou seja, estendeu a sua mão com a vara representa a palavra. E isso nos fala do ministério de Jesus Cristo com seus anjos para o último dia, onde estará o ministério de Moisés e o ministério de Jesus manifestados aqui na terra. E vejam, Moisés, vamos ver onde está, vamos buscar aqui, nas últimas páginas da Bíblia. Vamos ver onde está Moisés. Veja onde está Moisés. Está por essa. Qual é, Miguel? Por essa parte? Na entrada. Passa por aqui, na verdade. O Mar Vermelho aqui, pelo Golfo de Suez, e estão aqui, estão na parte oeste, porque vão passar ao leste. E vejam, do leste vem um vento forte. Um vento oriental, pois é um vento do leste.
E com esse vento oriental, depois que Moisés estendeu a sua mão com a vara e falou, vejam, abriu-se durante toda essa noite o mar, abriu-se e houve um caminho para o povo hebreu passar. O povo hebreu passou. Quando já amanhecia o povo hebreu, olhem, já estava passando e os egípcios trataram também de passar para matar, para destruir o povo hebreu. Mas Deus começou quando estava amanhecendo, ou seja, na quarta vigília, começou a emperrar as rodas dos carros de cavalos, e com um transtorno assim não podiam seguir adiante, ou seja, se tornou uma confusão. Não tinham, talvez não tinham o que nós chamamos macaco, equipamento, o macaco. Não temos nos carros para, embora não tivesse que lipor, colocar, não tinha como encher o pneu, nem nada, mas se não levavam um step e se o eixo partisse, aí ficavam, ou seja, que começou uma confusão ali, e foi Deus quem trouxe essa confusão sobre eles. E depois, vejam, Deus não cobriu os egípcios com as águas do mar até que Moisés estendeu a sua mão com a vara. Veja, Deus disse a Moisés: agora estende a sua mão com a vara. Vejam, vamos ver no capítulo 14, por aí ao 15, estávamos lendo no 14, diz: Não, é para quando já está se... 27 diz... 26. Bom, vamos começar do 24 então. Diz: e aconteceu que na vigília daquela manhã, não dizem que hora, mas a vigília da manhã, ou seja, de 6 a 9. Veja os grandes eventos que ocorrem na primeira vigília. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e o alvoroçou, o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultou-se os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor, por ele peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem-se sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou com a sua força. Ao amanhecer, os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram-se cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. O exército de Faraó que os haviam seguido no mar. De todo o exército de Faraó que os havia seguido no mar, nenhum deles ficou. Como nós dizemos, não ficou nenhum macaco. Agora, vejam como para ser aberto o mar, Deus disse a Moisés: estende a sua mão com a vara. E quando foi ser fechado o mar, Deus disse novamente a Moisés: estende a sua mão para que as águas venham sobre os egípcios. E assim aconteceu. Vejam como um só homem, mas com Deus, venceu a Faraó com todo o seu exército. E com uma vara na mão. Já não estava com uma espada como estavam lá antes como príncipe do Egito, mas que agora estava com uma vara de pastor.
com uma vara de pastor, Moisés al faraón venceu o faraó com todo o seu exército, David assim como Davi, con una vara, com uma vara, una onda, ou uma funda e uma bolsinha de colocar as pedras da funda, veio onde estava Golias, con una piedrecita e com uma pedrinha na funda venceu Golias, porque porque Dios es glorificado. Deus é glorificado na simplicidade. Cuando Dios promete hacer una cosa Quando Deus promete fazer uma coisa grande, vigiem, porque vai fazer em uma forma simples. como Dios iba a libertar al pueblo, Como Deus ia libertar o povo hebreu, todo mundo pensava, talvez, que tendrá que traer un ejército. quem não podia compreender, bom, terá que trazer um exército grande. Não se que o que precisa é de só um homem, mas esse homem só esse homem tem que ser o profeta mensageiro correspondente a esse tempo onde esteja o Espírito de Deus manifestado, onde Deus, consequentemente, coloca a sua palavra criadora, ao qual poderá falar a existência coisas e também pode falar fora de existência coisas. Así es que miren ustedes, Assim que vejam como Moisés, la palabra que com a palavra que Deus colocou em sua boca, falou fora de existência a Faraó e aquele exército que ali estava. Estes egípcios que vocês veem hoje, já nunca mais os verão. Os falou fora de existência. todo eso iba a materializar. E agora tudo ia se materializar para que ficassem fora de existência. Y miren lo que era una protección para ellos. Aquellos cascos de bronce, E vejam, o que era para proteção para eles, aqueles capacetes de bronze ou de cobre ou de ferro e toda aquela armadura, vejam, foi a coisa más mala para ellos cuando cayeron en mais maléfica para eles quando caíram na água, porque isso não os deixavam nadar. y hasta los caballos E até os cavalos também ficaram com esses carros amarrados atrás deles, não puderam nem sair dos cavalos. jinete, caballo, Cavaleiros, cavalo e carro, tudo ficou ali. ahora podemos ver la forma sencilla. Agora podemos ver a forma simples em que Deus fez. Um homem com uma vara, mas essa vara representava a palavra de Deus. Está prometido que regresará nuevamente. E está prometido que regressará novamente Moisés, assim que ele virá com a vara. Y con esa vara E com essa vara, él ele obtendrá la victoria. obterá a vitória. Mas qualquer pessoa que sabe sobre a promessa de que Moisés regressará, Va a estar buscando una vara, vai estar buscando uma vara literal. pero esa vara Mas essa vara representava a palavra de Deus. vendrá con la E ele virá com a palavra de Deus correspondente ao sétimo milênio e à sétima dispensação, que é a mensagem do Evangelho do Reino. E para onde ele estender essa mensagem, essa vara, essa palavra para juízo, el juicio vendrá. o juízo virá. Y para donde le extienda, E para onde ele estender, falando bênção, bendición vendrá. bênção virá. Ahora podemos ver Agora podemos ver en todo será como será tudo no último dia e as coisas que devem acontecer no último dia. Veja como o reino dos gentios, o reino do anticristo para o último dia, o qual será o reino dos gentios que estará nas mãos do anticristo, do homem do pecado, el diablo es no qual o diabo estará encarnado. Vejam como finalizará la gran. durante a grande tribulação. Las plagas As pragas que vieram ao Egito estarán siendo actualizadas estarão sendo atualizadas en medio del reino no meio del anticristo. do reino do anticristo, Juicios divinos e os juízos divinos siendo manifestados. estarão sendo manifestados, e ali estarão Moisés Moisés y él. e Elias, as duas oliveiras. Moisés com a vara de Deus, a palavra de Deus, Y vean ustedes, e vejam, estará también el ministerio. estará também o ministério de Jesus aí presente, Y ahí se cumple e aí se cumpre de su boca. com o espírito de sua boca, Cristo com o espírito da sua boca, Con la vara e também com a vara de ferro, cumple con la e se cumpre com a espada que sai da sua boca. Tudo isso nos fala de la palabra. da palavra. Y todo eso estará E tudo isso estará manifestado plenamente de la apertura durante o aperto e também durante a grande tribulação, pero
los escogidos, mas para os escolhidos la palabra será a palavra será de bênção. para el reino del Para o reino do anticristo será será de juízos divinos sendo manifestados la tierra. sobre a terra. Y así como terminó Faraón y E assim como terminou Faraó e o seu exército, terminará o homem do pecado, o anticristo, com seu exército, ou seus exércitos também. eso es lo que nos muestra. Isso é o que nos mostra o livro do Apocalipse. Ahora Agora, podemos ver que estamos en el podemos ver que estamos no tempo final, no dia do Senhor, no último dia, no sétimo milênio, en donde todas las grandes onde cosas todas as prometidas para grandes ser por coisas prometidas para serem feitas por Deus serão feitas em uma forma simples ou em simplicidade. Dios, esa apertura está. Esse aperto está por vir, Mientras tanto, mas enquanto isso, damos este desfrutamos desse tempo tenemos que temos, en el cual no qual tenemos mucha libertad temos para muita estar llevando liberdade para estar levando a mensagem por todos os lugares, até que se complete o número dos escolhidos de Deus. Vimos Vimos que que por um forte vento do Oriente, que vino que veio de oriente a do Oriente occidente, ao Ocidente, fue que el mar foi se abrió. que o mar se abriu. Y vean ustedes, E vejam, en el mensaje del oriente, na mensagem do Oriente, que é a mensagem do Evangelho do Reino para o último dia, aonde vem? occidente, Ao Ocidente, porque aquel fuerte viento vino del oriente, porque aquele vento forte veio do Oriente, vino a donde estaba aquele Moisés, forte vento veio do Oriente, veio aonde estava Moisés, e Moisés estava no Ocidente, a la parte del occidente, na parte do porque Ocidente, Egipto porque o Egito queda al oeste fica ao oeste de la tierra de Israel. da terra de Israel. A terra de Israel está aqui, Egipto está acá, o Egito está aqui, o sea que el ou seja, que o oeste de Israel, vejam, é para cá. es como cuando los É magos, como quando os magos disseram: vimos a sua estrela no Oriente, pois os magos estavam por, pelo. vamos a ver por acá, Vamos ver por aqui. aquí parece que nos quedamos cortos de mapa. Aqui parece que ficamos sem mapa. Bueno, aquí lo tenemos. Bom, aqui o Los temos. magos estaban por acá Os magos estavam por aqui. e Israel E está acá. Israel está aqui. O sea que Israel Ou seja, que Israel fica ao Oriente. Israel queda al oeste, Israel fica ao oeste da Babilônia. porque Babilonia está más al este. Porque Babilônia está mais a leste. Los magos estando acá E os miraron magos, hacia el estando norte, aqui, hacia olharam para el oeste, o oeste, hacia el occidente, ou seja, para o y ocidente, ellos estaban e eles estavam en el oriente. no Oriente. Así es que ellos vieron, Assim que estando eles aquí en el viram, oriente, estando aqui ellos no vieron la Oriente, estrella del Mesías. eles viram a estrela do Vieron Messias hacia el oeste. e a viram para o oeste. Y para el día postrero, E para o último dia, desde el oriente, desde o Oriente, olharão occidente, para o Ocidente para ver también para verem também la señal del Hijo del Hombre o en el cielo, sinal do Filho do Homem no céu en el occidente, e ver no Ocidente la venida a vinda del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo ángeles, com os seus anjos siendo cumplida sendo cumprida en medio de su iglesia. no meio da sua igreja gentia. Así que vean ustedes la forma Assim que vejam a para forma el pueblo hebreo mirar, para o povo hebreu olhar ver lo mismo que e vieron ver o mesmo aquellos que magos. aqueles magos viram. Pero recuerden que cuando Mas lembrem que eso sucedió allá, quando isso aconteceu lá, hubo muchas personas que no vieron teve lo que estaba muitas pasando pessoas que não viram o que estava acontecendo no meio do povo hebreu, estando eles no meio do povo hebreu, mas houve um grupo que sim viu o que estava acontecendo e recebeu a vinda do Messias nascendo em Belém da Judéia. Ou seja, que sempre houve um grupo lo que estaba que pasando, sim entendeu o que estava acontecendo no programa de Deus, como también como também en el occidente no Ocidente haverá um grupo en el día posterior no último dia que sabrá lo que saberá o que está acontecendo no programa divino
com relação à vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Esse grupo estaria na América Latina e no Caribe. Vejam como mais abaixo de Jerusalém, por ali, estava Belém da Judéia. E vejam como mais abaixo da América do Norte e também de Tucson, Arizona, está a América Latina e o Caribe. Mas em Jerusalém não sabiam nada da vinda do Messias. Todo lugar. Para o nosso tempo, assinalado por nosso irmão Branham, como Jerusalém ou como Jericó, pois não saberão nada do que estará acontecendo no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo na era de pedra angular e dispensação do reino, até que já seja o último. O último, pois, perceberão. E todos os crentes na mensagem do precursor da segunda vinda de Cristo, que até o momento não entenderam o programa divino, o programa de Deus correspondente ao último dia, a era de pedra angular e a dispensação do reino no meio dos latino-americanos e caribenhos, se tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e permanecem vivos para quando os mortos em Cristo ressuscitarem, eles obrigatoriamente terão que crer para poderem ser transformados e raptados. Porque não podem ser transformados e raptados sem primeiro ver e receber a segunda vinda de Cristo com seus anjos e obter assim o conhecimento do sétimo selo. E o conhecimento do sétimo selo o dão os 7 trovões de Apocalipse, que é a voz de Cristo em sua vinda. E os 7 trovões dão a fé para o rapto. Ou seja, que sem a fé de rapto não há transformação. E a fé de rapto é a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, vindo à sua igreja no último dia. Assim é que os que esperam em outros continentes a transformação e o rapto não podem ser transformados e raptados sem primeiro ver a vinda de Cristo com seus anjos, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Vejam tudo o que envolve o estar esperando a transformação e o rapto. É preciso então que a pessoa compreenda a ordem para serem transformados e raptados e não serem ignorantes quanto ao que já está estabelecido, porque essa é a ordem da adoção. Diz no capítulo 4, versículo 14 em diante, diz: assim também trará Deus com Jesus a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que de Jesus dormem, em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. O nosso irmão Branham, citando essa escritura, diz: nós, os que vivemos, que tivermos ficado até ver a vinda do Senhor, pois aqui que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, ou seja, até ver a vinda do Senhor. Para os que vão ser transformados e raptados, esta escritura nos fala de estar aqui e ver a vinda do Senhor. Para os que estarão vivos e não vão ser transformados, pois estarão aqui, mas não verão, não compreenderão a vinda do Senhor, mesmo que esteja cumprida. E a vejam, mas vendo, não verão, e ouvindo, não compreenderão.
Como aconteceu na primeira vinda de Cristo, que estava ali o cumprimento da primeira vinda de Cristo, o Messias, o rei de Israel, mas aquele povo vendo não o via, ou seja, não entendia. Não via que aquele era o verdadeiro Messias. Não o via como seu rei, como seu Messias. O via como um homem comum, um carpinteiro de Nazaré, que estava se fazendo um profeta, que estava se fazendo Messias, o rei de Israel. Mas eles diziam: não reinará este sobre nós. Nós o conhecemos, sabemos que é de Nazaré, e conhecemos os seus pais, a José e Maria. Mas veja, estavam equivocados ao pensar que este não era o Messias, porque sim, era o Messias, o ungido de Deus, com o Espírito de Deus, para o cumprimento da primeira vinda do Messias, como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, ali, na cruz do Calvário. Mas vejam como tudo aconteceu. O coração do sumo sacerdote foi endurecido, e aqueles sacerdotes, da maioria deles, foi endurecido, e dos fariseus e saduceus, e com o coração endurecido, não podia entrar essa palavra revelada à alma deles. Portanto, não podiam ver ali na alma o cumprimento da vinda do Messias no meio do povo hebreu. Bom, tudo isso aconteceu, e vejam, tudo foi em forma simples, como também no tempo de Moisés. E vejam como tudo cooperou para o bem, para que se cumprisse essas profecias. Vemos como também a rebeldia, endurecimento e má atitude do faraó cooperou para o bem, para a mão poderosa de Deus se manifestar em juízo divino sobre Faraó e seu exército e sua gente, e se cumprir assim o que Deus disse ao profeta e patriarca Abraão, no capítulo 15, quando disse a Abraão da seguinte maneira: então disse a Abraão: saiba de certo que peregrina será a tua descendência, e em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir. Ou seja, que o juízo divino veio sobre a nação egípcia, sobre o ministério de quem? De Moisés. O ministério de Moisés traz juízo divino para o povo, que está assinalado que receberá o juízo divino, mas traz bênção para o povo que está assinalado para receber redenção ou liberação. E com mão forte, Deus julgaria essa nação e diz: mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não estará ainda cheia. E aí podemos ver e como a promessa da liberação do povo hebreu e os juízos divinos que cairiam sobre o povo opressor, que seria o povo egípcio. Vejam como está condensado tudo o que acontecia ali nessas palavras que Deus deu ao profeta Abraão. Também diz: e sairão com grande riqueza. E vejam como Moisés recebeu a revelação divina, da forma em que sairiam com grande riqueza, e era pedindo aos egípcios ouro, prata, vestidos e todas essas coisas, para que não fossem com as mãos vazias, porque tinham trabalhado 400 ou 430 anos, já levavam ali no Egito, e em 430 anos a pessoa deve ter feito algo. E se Deus os libertava, iam sair ricos do Egito. E essa era a forma em que eles iriam sair ricos. Bom, podemos ver que tudo o que acontece com Israel terreno, que é o povo dos servos,
é um reflexo do que aconteceria com o Israel celestial. E de era em era vai cumprindo o que foi um reflexo no meio do povo hebreu. E é por isso que para o último dia encontramos que para a liberação do Israel celestial, para a liberdade gloriosa do Israel celestial, onde seremos libertados e onde sairemos com vida eterna até em nosso corpo físico, porque obteremos a nossa transformação, que é a manifestação gloriosa dos filhos de Deus, ou seja, a adoção, a redenção de nosso corpo, a transformação do nosso corpo para termos um corpo eterno, para voltarem assim os filhos e filhas de Deus a serem eternos no corpo também, e serem a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam como quando Deus fez Adão, a imagem e semelhança dele, ele não morreria até que pecou. E agora Cristo está fazendo aos seus filhos a imagem e semelhança dele. De era em era, esteve nos fazendo a imagem, ou seja, o corpo teofânico, o qual recebemos quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e recebemos o seu Espírito Santo, e depois nos fará a sua semelhança, que é o corpo eterno, o corpo glorificado que Ele prometeu para cada um de nós. Vejam, Deus primeiro fez o corpo teofânico para Adão e esteve nesse corpo teofânico na sexta dimensão, já nascido na sexta dimensão, nesse corpo teofânico, e não sabemos quantos anos esteve ali. E assim é com os membros do corpo místico de Cristo, quando vem a Cristo e recebem o seu Espírito Santo, já estão na sexta dimensão com seu corpo teofânico, têm o seu corpo teofânico da sexta dimensão, e se partirem antes de serem transformados, permanecem na sexta dimensão, vivendo como Adão viveu na sexta dimensão, e como Jesus viveu na sexta dimensão antes de ter o corpo físico. Mas depois, assim como Deus criou um corpo do pó da terra para Adão, um corpo o qual não tinha pecado, portanto podia continuar vivendo por toda a eternidade nesse corpo, e colocou nesse corpo Adão, que é alma vivente, o qual também tinha um corpo teofânico. Depois o colocou com esse corpo teofânico, colocou Adão, que é uma alma vivente, colocou dentro deste corpo físico, e ali estava Adão, sendo alma, que é o que a pessoa é na realidade, e tendo um corpo teofânico, que é o corpo da sexta dimensão, que é o espírito da pessoa, e em seguida tendo um corpo físico, que é o corpo ou vestimenta exterior, porque o ser humano foi criado, espírito é alma, espírito e corpo. Parecem três, mas é um só. Assim como Deus parece ser três, mas são quantos? Um só. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por isso se vê como dois. O Verbo estava no princípio com Deus, aí se vê como dois. E o Verbo era Deus. E depois, quando o Verbo se fez carne, agora se vê três. Mas era Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus com o corpo teofânico no qual viveu, e foi o primeiro que Deus criou, e o criou para si mesmo. E depois Deus veio e fez para si um corpo físico, criando uma célula de vida, de sangue, ali no ventre de Maria, o qual se multiplicou célula sobre célula e formou o corpo físico de Deus, Emanuel,
los seres humanos, para viver entre os seres humanos, el Jehová del Antiguo o Testamento, Jeová do Antigo Testamento, o qual disse em uma ocasião: antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. E João Batista disse: después de mí viene uno, depois de mim vem um, do qual eu não sou digno de desatar a correia dos seus calçados, el cual o dijo, qual disse: es antes de mí. é antes de mim. Y había nacido E tinha nascido cuerpo físico, esse corpo físico depois de João. que estaba dentro de Mas quem estava dentro desse corpo físico era antes de João Batista, era antes de Abraão e era antes de Adão também, porque era porque Dios era Deus dentro de su cuerpo teofánico. dentro do seu corpo teofânico e depois, Se hizo carne, quando se fez carne, pois dentro do seu corpo de carne. dentro de ese cuerpo E de carne dentro desse estaba corpo de con carne estava com o corpo teofânico. Por eso fue Por isso, el ángel de Jehová. foi o anjo do Senhor. Quando se fala do anjo do Senhor, é Deus com o seu corpo teofânico. Ángel de Jehová, E o anjo do Senhor, vean ustedes, vejam, estaba dentro estava dentro del velo de carne do véu llamado. de carne chamado Jesus. Ahora podemos ver Agora podemos ver cómo fue todo eso. como foi tudo isso e como parecem e como aparecem. Ou algumas pessoas podem dizer, são três. Pero cuando uno mira bien, Mas quando a pessoa olha bem, es Dios con su cuerpo teofánico. a pessoa vê que é Deus com seu corpo teofânico dentro do seu corpo de carne. Al Padre nos basta. Mostra-nos o Pai e nos basta, disse Felipe. Jesus disse: tanto tempo faz, Felipe, que estou com vocês, convosco, e ainda não me conheceste? Não sabe que eu estou no Pai e o Pai em mim, ou vice-versa? ¿Cómo que lo dice Miguel? Como é que diz Miguel? Y el que me ha visto a mí, E o que me viu, ha visto al Padre. viu o Pai. O sea que estaban viendo al Padre velado, Ou seja, que estava vendo o Pai velado em carne humana, estavam vendo o véu de carne. pero dice también, Mas diz também, nadie le vio jamás. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, Le declaró. esse o revelou. Era la declaración Era a declaração creador de los cielos y de do la Deus tierra, Criador dos céus e da terra, através de carne humana. metido en ese velo de carne, Colocado nesse véu de carne, o corpo teofânico de Deus, mismo Dios. e o mesmo Deus dentro do seu corpo teofânico, En ese colocado nesse corpo de carne. Por eso las cosas que Jesús hacía Por isso, as coisas que Jesus fazia, não as podia fazer qualquer homem, no era con él. se Deus não fosse com Y ele. si Dios no era E se Deus en él. não estivesse nele. Ahora podemos ver Agora podemos ver todo lo que sucedió allá. tudo o que aconteceu lá. Y podemos ver que eso había sido E podemos ver que isso tinha sido prometido para ser cumplido, para ser para ser manifestado, cumprido, para ser manifestado naquele tempo. y se cumplió E se cumpriu em uma forma tão simples, a través de un joven através de um jovem carpinteiro de Nazaré, el cual o qual fue despreciado, foi desprezado, rechazado rejeitado por los grandes líderes pelos grandes líderes religiosos del pueblo hebreo. do povo hebreu. Pensando ellos Eles pensando que era um impostor, que era un hombre loco, que era um homem louco, um jovem louco, que se estaba queriendo hacer pasar por que estava el Mesías. querendo se fazer passar pelo Messias. ¿Cómo se podía saber si era o no era? Mas como podia saber se era ou não Messias? Cristo disse: Si yo no hago las se eu não faço as obras do meu Pai, no me creen. não creiam em mim. Pero si las hago, Mas se as faço, crean a las pois obras. creiam nas obras, se vocês não podem crer em mim. O sea que las cosas Ou seja, que as coisas que iba a hacer que Deus disse que ia fazer primera venida del na Mesías primeira vinda do Messias estaban siendo hechas estavam por sendo Jesús de feitas por Jesus de Nazaré. Ninguém mais Nazaret. Estaba haciendo ni as las estava podía fazendo e nem as podia fazer. Ou seja, que as coisas que Deus tinha prometido que faria hacer a través del Mesías. através do Messias estavam sendo feitas através de Jesus. Portanto, quem estava em Jesus era nada menos que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o anjo do Senhor, fazendo essas coisas que ele havia prometido. Y ahora E agora, miren cómo tratan, vejam como tratam Jesus. lo tratan más mal. Os tratam mais mal que a João Batista. Jesús encontramos que
encontramos que Jesus, continúa hacia adelante con su que ministerio, continuou em frente com seu ministério, que los grandes mesmo que os grandes líderes religiosos do povo hebreu o rejeitaram. a cualquier persona le podía A qualquer desanimar pessoa esto, isto podia desanimar, mas a Jesus não. Jesus disse debía ser así. que devia ser assim. Él dijo que tenían que estar Ele disse que ciegos tinham que estar cegos para que se cumpliera para que se cumprisse la profecía a de Isaías. profecias de Isaías. Y así viendo, E assim, vendo, não viram, ouvindo, não entenderam, e se convertessem, los salvara. Si e el pueblo Deus os hebreo salvasse. Se o povo hebreu cresce creía en Jesús, em Jesus, líderes religiosos seus líderes religiosos e políticos crescem em y lo Jesus, recibían, no Jesus e o recebessem, iriam colocá-lo sobre o trono de Davi, iam coroá-lo. E o milênio tinha que começar. pero faltaba muchos años, Mas faltavam muitos anos, unos 2000 años, uns 2000 anos, para llegar el séptimo para milenio, chegar ao sétimo milênio, que es el milenio que é um milênio, en donde la segunda onde a segunda vinda de Cristo como o Rei dos Reis Señor de e señores, Senhor dos Senhores e o leão da tribo de Judá se cumple, se cumpre, o sea, ou seja, donde la venida de Cristo onde a vinda de Cristo se cumple se cumpre en el tiempo de la primera no venida de Cristo, tempo da no primeira estaba vinda de Cristo, não estava se vivendo no sétimo milênio no dia do Senhor. Portanto, Cristo podía Cristo não podia hacer las cosas fazer as correspondientes coisas a correspondentes su segunda venida. à sua segunda vinda. Por isso, parou ali em Isaías, capítulo 61, versículo 2, onde disse: Y a predicar el año e pregar o ano aceitável do Senhor. continúa leyendo porque Não continuou lendo, porque o restante dizia: e o dia da vingança do nosso Deus, porque o dia de vingança predicado é para ser pregado este día posterior nesse último dia, no dia do Senhor, no sétimo milênio, la venida na vinda Señor, en la do Senhor, na vinda do Filho do Homem com os seus anjos, el león de la tribu de como Judá, leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. como cada cosa tiene Agora vejam como cada coisa tem o seu lugar el programa divino. no programa divino. Por eso es que É por isso el mensaje que a mensagem del evangelio del reino, do Evangelho do Reino, que é a mensagem para o povo hebreu, el mensaje para el é a mensagem para o Oriente. occidente como Vem ao Ocidente como um vento forte, en el momento de la apertura e no momento do aperto estará abierto estará el mar aberto que nos habla o mar que nos de la fala muerte, da morte, como el Jordán también como o nos Jordão habla também de la muerte. nos fala da morte. Ustedes como Vejam como Moisés abriu o mar vermelho y luego e depois os fechou. Josué E depois Josué abriu o Jordão. y luego E depois Elías Elias abriu o Jordão também. Depois Eliseu abriu o Jordão também. y ahora para el día posterior viene el E ministerio agora, de para o Moisés, último dia, vem o ministério de Moisés para abrir el mar rojo o o lo mar que vermelho, ou o que representa o mar vermelho nesse tempo final, porque la muerte porque a querrá morte destruir a los escogidos de Dios, pero irá querer destruir os escolhidos de Deus, mas se abrirá passagem para que entremos vivos al nuevo cuerpo no novo corpo y vayamos a la cena, e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. aunque algunas veces Mesmo que algumas vezes pero él parta regresará alguns dos nossos, mas ele regressará. y ellos vendrán para estar con nosotros. E eles virão para estarem conosco. Ese viento Agora recio vejam del como mensaje este del vento Evangelio forte del da mensagem do Evangelho do Reino Reino viene vem del oriente, pues do es el Oriente, mensaje pois del é a oriente, mensagem do el mensaje Oriente, é a para el mensagem pueblo para o hebreo, povo pero viene hebreu, mas vem onde? al occidente, Ao Ocidente, a igreja Señor. do Senhor Jesus Cristo. Ahora, ¿cómo viene? Agora, como vem? Pero el viento recio allá vino Bom, cuando o Moisés vento forte lá veio quando Moisés estendeu a sua mão, com a vara em sua mão. porque eso nos habla del ministerio Porque de isso nos Moisés, fala do ministério de Moisés, estendendo a sua mão com a vara de Deus, ou seja, com a palavra de Deus, y viniendo e vindo el mensaje del evangelio del reino a mensagem do Evangelho do Reino, a igreja do Senhor Jesus Cristo, en el
día postrero para no último dia poder ser nosotros podermos nós sermos transformados e passarmos a terra prometida do novo corpo también e também passarmos a la gran cena de a la boda del grande Cordero y luego de ceia eso das bodas do Cordeiro al e depois disso ao glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. en la cena de la boda del Cordero pues estaremos allí 3 años y medio. E na ceia das bodas do Cordeiro, pois estaremos ali 3 anos e meio, mas depois retornaremos à terra para o glorioso reino milenial de Jesus Cristo. Bom, Era un saludito era uma saudação tenía para ustedes, pero que tínhamos para vocês, mas se transformou em uma saudação de quantos minutos? Como que de meia hora, Miguel? vamos a hacer. Y todavía no les he dicho que se sienten, pero E eu ainda não disse para vocês se sentarem, es un recesito. Miguel los tenía sentados. mas é um pequeno recesso, Miguel. Os mantinha sentados ali como que mais de uma hora. Assim, para cada 2 horas que Miguel os mantém sentados, tomam 1 hora de descanso de pé. Descansando las E aí, pois, eu lhes falo, enquanto estiverem descansando as pernas. E assim, conversamos Estamos acerca de sobre todo este programa divino, esto del todo este programa divino, viento recio que abrió el mar, que vino del oriente. isso do vento forte que abriu o mar, que veio do vento Se los dije do Oriente. porque mientras estaba allí, pues, Era um vento oriental que lhes disse rapidinho, porque enquanto estava ali, pois o vi, o recebi, e já, pois, seguramente há mais por aí algo, e Deus, pois, nos permitirá ver e como vieron allá, Ele vai ir materializando todas essas coisas que aconteceram lá, e vai estar atualizando entre nós, e nós temos que ter nossos olhos bem abertos para ver o que está acontecendo aqui, e então ver o tipo e figura lá. ¿saben lo que dice nuestro hermano Branham? ¿Quiere usted saber lo que viene? ¿Qué dice? Sabe o que diz o nosso irmão Branham? Quer você saber o que vem? O que diz? Olhe para trás o que aconteceu. La espada que sale de su Você boca. quer ver a espada que sai da sua boca ou a vara de Moisés? ¿Quiere usted ver todas esas Você cosas? quer ver todas essas coisas? Ao olhar para trás, Ve todas esas ver cosas todas essas coisas, e então isso, y Dios lo actualiza. Deus o atualiza. Y para la actualización, E para a atualização, e para ver a atualização, aí é que necessitamos a revelação contida na mensagem do Evangelho do Reino. mientras no tenemos esa revelación, Porque enquanto não temos essa revelação, os tipos e figuras do passado não os podemos ver materializados em nossa era nuestra, e em nossa dispensação. pero teniendo el mensaje por medio del mensaje, Mas tendo a mensagem por meio encontraré da mensagem, encontraremos actualización a atualização de todo esto que de fue una tudo realidad isso en que el foi uma pasado, realidade no passado, ahora, mas que se tornou agora tipo e figura do que Cristo estará fazendo em nosso tempo. porque lo que es, pues ya fue en el pasado. Pois o que é, já foi no Y passado. lo que será, E o que será, pues ya es pois, en el presente. já é no presente. ¿Saben ustedes cómo será el milenio? Mas você sabe como será o milênio? E vocês sabem como será a eternidade? Ya todo eso está reflejado. Tudo isso já está refletido no passado, Y también están sucediendo cosas e en el também presente, estão acontecendo coisas no presente que depois estarão en el milenio y también en el no milênio e também na eternidade. Se preguntarán algunos, Alguns se perguntarão: bueno, ¿y no habrá ninguna clase de bom, e não haverá fiesta en el nenhum tipo de milenio y en la festa no eternidad? milênio e na eternidade? Bom, no milênio vamos estar na festa dos tabernáculos, Pero será la mas será tabernáculos actualizada, a festa dos tabernáculos atualizada, qual é o glorioso reino do nosso Senhor Jesus Cristo com a sua igreja sobre todas as nações. Isso é a festa dos tabernáculos atualizada. y vean ustedes que cuando E Dios vejam actualiza, que quando Deus atualiza algo, o que faz é que o engrandece. É maior. la A actualización atualização que el tipo y figura, do que o tipo e figura. aunque el tipo y figura Mesmo que o tipo e figura, quando foi cumprido, foi grande nesse tempo, porque estava refletindo algo grande que viria no futuro. por ejemplo, Por exemplo, el día de Pentecostés, o dia de Pentecostes era um momento, um dia grande no meio do povo hebreu. el día 50,
no dia 50. Mas quando Deus o cumpriu, o dia de Pentecoste no aposento alto foi maior ainda. Deus o engrandeceu. ¿Y cómo será con el año de Pentecostés? E como será com o ano de Pentecostes? El año de Pentecostés O ano de Pentecostes é atualizado na Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia e na era de Pedra Angular, a qual corresponde ao ano 50, a qual corresponde o dia de Pentecostes, porque durante as 7 etapas ou era da Igreja Gentia, transcorreram os 7 sábados sabáticos, e para isso se necessitavam 49 anos lá para levar o ano número 49, ou se completar esses 7 sábados. Depois, para se completar as 7 eras da Igreja Gentia, transcorreram 2000 anos. E depois encontramos que depois do ano 49, que era sabático, que era festivo, que era de descanso para toda a terra, depois vinha o ano 50. E agora, depois das 7 eras da Igreja Gentia, a 7ª corresponde ao ano número 49, depois vem o ano 50, que é a era de Pedra Angular. Sob o ano 50, o ano do jubileu, está a era de Pedra Angular. É por isso que está também representada no ano festivo número 8. E o 8 fala de eternidade. Agora vejam, durante o reino milenial, encontraremos que muitas coisas das que aconteceram no meio do povo hebreu e das que estarão acontecendo ou aconteceram durante as eras da Igreja Gentia e também durante a nossa era, estarão sendo manifestadas no reino milenial. Vejam como para o reino milenial nos diz que acontecerão ou estarão se realizando certas coisas, e também para a eternidade. Nos diz, vamos ver aqui, em Apocalipse, se não encontrarmos em Apocalipse, buscaremos em Zacarias. Vamos buscá-lo em Zacarias e depois buscamos em Apocalipse, ou depois você busca em Apocalipse, e em alguma forma, pois tem que estar por ali. Zacarias, por aí pelo 12, deve ser. Vamos ver o que nos diz. Capítulo 12, versículo 10 em diante, nos diz: Vamos ver, verso 7, vamos começar, diz: E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exultados sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante dele. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Vejam o que espera as nações que vão contra Jerusalém, e também as que já estiveram contra Jerusalém, e as que estarão durante a grande tribulação contra Jerusalém.
Y derramaré sobre la casa de Mas David, sobre a casa de sobre la casa de Davi los moradores e sobre os de habitantes de Jerusalém espíritu de gracia derramarei y de o oración. espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isto é, quando Apocalipse capítulo 7, versículo 2 se cumpra para o povo hebreu. Habrá gran llanto en Naquele Jerusalén, dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon Adadrimón, en el valle de Megido, no vale de Meguido. y la tierra lamentará. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, De la casa de Natán e por suas sí, mulheres sus à mujeres parte, los descendientes e a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi por sí y sus mujeres à parte, e as suas mulheres à parte, e as famílias de Simei à parte, e as suas mulheres à parte, en aquel tiempo. todas as mais famílias, remanescente a cada família à parte, e as suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Agora passando ao capítulo 14, Nos dice: nos diz: He aquí el día de Jehová viene, Eis que vem o dia, serán eis que vem o dia do Senhor, tus em que teus despojos serão repartidos no meio de ti, a todas las naciones porque para eu combatir ajuntarei contra Jerusalén. a todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Aí tem as nações ¿Cuáles serán? que virão contra Jerusalém, as quais serão destruídas. Y la ciudad será E a tomada, cidade y será saqueada tomada, las casas, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, de la ciudad e a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo será contado não será de la ciudad, extirpado da no será cidade. cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. y se afirmarán sus pies E en aquele aquel dia sobre estarão el os seus pés sobre o monte monte de los olivos, das oliveiras, está enfrente de que Jerusalén, está de al fronte de oriente, Jerusalém para o oriente, monte de los e o olivos monte se das partirá oliveiras por será en medio fendida hasta el oriente, pelo meio para o hacia el oriente oriente y hacia el occidente, e para o ocidente. haciendo un valle muy E grande. haverá um vale muito grande, Se apartará e hacia metade el do norte, monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. al valle de E los fugireis montes, pelos vales porque el valle de los dos montes meus llegará montes, hasta pois o vale dos montes chegará até Azel. ¿Cómo se lee? Azal. Huiréis de la manera E que fugireis huisteis como por causa del fugistes de terremoto diante nos do días terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Todos los santos son Todos os santos miembros del cuerpo são os místico membros do corpo místico de quem? de Jesucristo. Do Senhor Jesus Cristo. Y acontecerá que en ese E día acontecerá que naquele dia no habrá luz clara, que ni não oscura. haverá Será un preciosa día luz el cual es nem conocido espessa de Jehová, escuridão, que mas no será um será dia ni conhecido do día ni Senhor, noche, pero sucederá nem que dia al caer e nem la noite tarde será, mas habrá acontecerá luz. que ao cair da tarde haverá luz. En aquel día que saldrán de Jerusalén aguas Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar y la oriental otra mitad hacia el e mar metade delas para o mar ocidental, no verão e no inverno. Nuestro hermano Branham en el mensaje Sucederá isso. O nosso irmão Branham, na mensagem, la atracción qual en el é a monte, atração no monte? hablando de este Nos falando deste versículo 8 diz: es el evangelio Isso é o evangelho indo a los judíos aos judeus y a los gentiles. e aos gentios. ¿Y qué evangelio es ese? E que evangelho é esse? O evangelho do reino. Y Jehová será rey sobre E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Senhor será e o seu nome. toda la tierra se volverá Toda a como terra llanura, em redor se tornará em planície, hasta Rimón, desde Geba até Rimon, al sur ao sul de Jerusalén. de Jerusalém, Y esta será enaltecida e ela será y exaltada habitada en su lugar desde, e habitará y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o hasta lugar la puerta del da primeira porta, até a porta de esquina, e desde a torre Hananeu até os lagares do rei. morarán en ella. E habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém
habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. E a sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. Se desfará na sua boca. Como se lê isso aqui, Miguel? E a sua língua se desfará em sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu companheiro, o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas e todos os gentios serão ajuntados ao redor, ouro e prata e roupa em grande abundância. Assim também a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos, dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais. Como foi esta praga? Isto é radioatividade. Porque estando em pé, a órbita dos seus olhos se desfará, e as suas carnes também, e a sua língua se desfará na sua boca. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vierem, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. E se não vem chuva, diz, não virá sobre elas a chuva. Pensem, se não vier chuva no tempo das chuvas, se não vier chuva por esse ano, até que venha o próximo ano, para que vão à festa dos tabernáculos, o que será de uma nação que não vier chuva por um ano sobre eles? Não há colheitas, não podem semear nem colher. Portanto, a fome açoita essa nação. Terão que ir comprar em outras nações alimentos. E uma nação sob o juízo de Deus não prospera. Ou seja, que até nos negócios qualquer outra nação faz a favor deles, ou seja, a favor da outra nação, e sai perdendo, sai mais caro tudo para eles. Assim que vejam, durante o reino milenial, é que esta escritura vai se cumprir plenamente, ou seja, que estará em cumprimento desde antes da grande tribulação. Continua durante a grande tribulação e durante o reino milenial. Vamos ver qual é esta escritura, 1 de Coríntios, capítulo 15. Versículo 20 em diante, diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo em sua vinda. Ou seja, os que são de Cristo em sua vinda, encontramos que receberão sua transformação.
Cuando haya suprimido Depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ou seja, que durante o reino milenial, este reino será com vara de ferro. E a nação que não se sujeite a esse reino e a esse rei, a Jesus Cristo, sobre el trono de David, ni vendrá lluvia sobre ellos. ou seja, que durante o reino, esse reino será com vara de ferro, e a nação que não se sujeite a este reino e a esse rei, a Jesus Cristo, sobre o trono de Davi, nem virá chuva sobre eles, mas que virão juízos divinos, assim que tudo será sujeito a Cristo e a sua igreja. E será tempo em que Deus preparará aos que entrarão depois a eternidade dos que estarão vivendo durante o reino milenial, porque ali haverá morte, diz a Escritura. A criança morrerá de 100 anos e o ancião ou velho de 100 anos será maldito. Ou seja, que aos 100 anos, se não esteve sujeito a Cristo, o que lhe vem é maldição. E já com esta quantidade de anos é suficiente de vida para essa pessoa aqui na terra. Mas para os obedientes, ainda aos 100 anos, ainda é uma criança. Ou seja, que daí em diante ainda podem viver um pouquinho mais. Seus anos podem ser prolongados. E agora? Mas diz, morrerá criança de 100 anos. Ou seja, que quando morre uma pessoa de 100 anos, é uma criança. Esse é um décimo de 1000. E quando a idade atual são 70 anos normalmente, e os mais fortes 80, quanto é um décimo de 70? 7. Quando morre uma pessoa de 7 anos, o que morreu? Uma criança. Morreu sendo uma criança. Até se morrer de 10 anos, morreu sendo uma criança. Se morrer de 8 anos, morreu sendo uma criança. E agora, assim será também no milênio. Mas haverá um grupo de pessoas que não morrerão, que são eternos. Estes são os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento, e também os escolhidos da igreja do Senhor Jesus Cristo, do Senhor do Antigo Testamento, que viveram no Antigo Testamento. Os membros da igreja, os escolhidos da igreja do Antigo Testamento, estarão em corpos eternos também, serão imortais também. Eles ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. Assim que ressuscitaram primeiro que os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, mas os que têm a posição mais alta são os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo, porque estes são os filhos e filhas de Deus. Os do Antigo Testamento pertencem ao átrio do templo de Deus, os das 7 eras pertencem ao lugar santo, e os do nosso tempo ao lugar santíssimo. Bom, podemos ver onde nos encontramos no programa divino. Podemos ver todas essas coisas e podemos ver isso que lhes disse das coisas que se realizarão durante o reino milenial e também na eternidade. Já foram refletidas no Antigo Testamento e foram refletidas durante as 7 eras da igreja gentia e também em nossa era. Assim que vão estar atualizadas as festas lá. Não vão se inventar festas novas, mas vão se atualizar
as que já foram manifestadas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Porque o que Deus fez foi dar a eles, no Antigo Testamento, um reflexo do que seria mais adiante. E no reflexo o povo hebreu se alegrou. Como será na atualização ou materialização desse reflexo? Ou seja, que o original não é o reflexo. O original é o que Deus tem para toda a eternidade, algo eterno, que Deus teve em sua mente, mas vai mostrando por meio desses reflexos, desses tipos e figuras, vai mostrando nestas sombras. Vê, quando você vê no Antigo Testamento algo, você tem que olhar e ver que em eternidade e na mente de Deus há algo eterno que está sendo refletido nisso que está se vendo no Antigo Testamento. E é por isso que depois, mais adiante, passa por outro ciclo divino, até que por último, seja como, vamos ver se posso explicar. Aqui, vamos ver, por aqui, em algum lugar, vamos ver. Tem que ser, temos que ter luz, assim que temos ali, que é a luz de Deus, veja, que causa este reflexo. Vemos por aqui, onde podemos ver, aqui podemos ver uma sombra, olhem, se vê, não se vê, se vê grande, mas não se vê clara. Mas à medida que vai se aproximando, vai clareando a sombra, até que em seguida você não vê a sombra, vê aquilo que causava esse reflexo, essa sombra. E isso é o que teremos na eternidade, a realidade. A realidade a teremos na eternidade. Agora, nós entramos na eternidade antes de terminar o reino milenial. Nós entramos na eternidade antes de começar o reino milenial também. E nós entramos na eternidade antes da grande tribulação, porque entramos a um corpo eterno e já estamos na eternidade. Depois Israel terá que entrar na eternidade também, porque eles morrerão 144 mil, e depois no final da grande tribulação eles entram na eternidade fisicamente também, e depois também o mundo, o planeta Terra, depois ao reino milenial é que entra a eternidade. E os que creram em Cristo, mas que não eram dos escolhidos, entraram na eternidade depois ao reino milenial, quando for realizado o juízo final. Mesmo que eles não se perderam, não estão perdidos, mas eles não estão neste ciclo divino de eternidade, porque já partiram os que já partiram. Ou seja, eu me refiro a estar na eternidade com o corpo eterno, já vivendo neste ciclo divino de eternidade. Agora vejam, pelo mesmo processo que Cristo passa a cada indivíduo, passa a sua igreja e também passa ao planeta Terra. E vejam, estaremos desfrutando na eternidade todas estas festas sendo atualizadas no que Deus pensou desde antes da fundação do mundo, o que era na mente de Deus, e serão materializadas na eternidade. E isso será o que foi tipificado nestas festas e estes eventos que se realizaram nas diferentes eras e diferentes dispensações. Ou seja, que haverá na eternidade, lá,
todo esto Tudo isso que fue reflejado, que foi refletido aqui. porque no puede venir un reflejo, Porque não pode vir um reflexo sem que haja algo real. no puede haber una sombra, Não pode haver uma sombra sem que haja alguém que a projete. y todo esto que ha E sido tudo proyectado isso que como foi sombra, projetado tipo como y sombra, figura, tipo e figura, tiene tem lo que proyectó o que projetou esa sombra, esta sombra, ese tipo. esse tipo e figura. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bom, vamos deixar quietinho aí Vamos a ver ustedes, vamos a e vamos. vieron ustedes toda fiesta. Si ustedes E buscan vejam, en toda todos los festa que países, vocês, todas las fiestas buscam em todos os países, são todas em comemoração ou quase todas em comemoração de algum evento, algo que aconteceu. si ustedes observan eso, Se vocês observam isso, ustedes verán que es vocês verão en conmemoración, que é em en honor comemoração, a algo. pois em honra a algo. Y así pues ustedes E podrán assim, ver pois, vocês poderão ver que Deus para la eternidad. terá para a eternidade grandes festas celestiais. Y miren ustedes, de E cada vejam, 50 años de cada 50 anos habrá algo, haverá algo, y cada 50 e cada 50 milenios milênios habrá algo también, haverá algo também. y cada 50 E cada 50 milhões de anos y cada, haverá cada algo, vez que e cada vez que se cumpra em um ciclo maior, pues la cosa pois es a mayor coisa é maior também. también. Y cuando sea cada 50 E quando seja a cada 50 bilhões de anos, esse tem que ser um evento, o mesmo evento, mas de uma forma maior. Digamos um exemplo. bueno, cuando se cumpla, Bom, quando se complete los primeros 50 os primeiros 50 anos, va a ser un gran evento, pois vai ser um grande evento. pero cuando se cumpla Mas quando se complete los 50 os 50 milhões de anos, esse deve ser um evento a nível de todo o universo. Vê, um evento maior, un evento um evento en donde de todo el universo onde de todo o universo estén esteja en esa gran fiesta. nesta grande festa. E certamente haverá representações En la Nueva Jerusalén. na Nova Jerusalém. Y miren, con uno nada más E vejam, de cada planeta, com um habitante de cada planeta, um representante de cada, se enche o planeta todo. así es que Assim que quizás será, con uno de talvez, cada constelación, com um de cada constelação ou com um de cada galáxia. porque hay tantas galaxias Porque há tanta galáxia aí que solamente con uno que manden de cada que apenas com um que mande de cada galáxia, quando estejam todas povoadas, se llenaría el planeta se Tierra completo. encheria o planeta Terra completo. ¿Cuántos millones dicen Quantos que hay milhões dizem que há de galaxias? de galáxias? Hay billones de planetas, Tem pero bilhões de galaxias planetas, mas de hay muchas galáxias tem muitas menos. No sé também. cuántas son. Não sei quantas são. Dicen que hay Ele diz que também há galáxias visíveis e invisibles. e invisíveis. O sea, parece que es que están en otra dimensión Ou seja, parece que estão em outra dimensão y todavía no han sido e ainda manifestadas não foram manifestadas en una dimensión visible. em uma dimensão visível ou materializada. Y eso pues, E isso, pois, si van a ser materializadas, se o vão van a ser materializadas hechas visibles, ou se vão ser feitas visíveis, ya eso pues está en el isso, programa. pois, já está no programa, Si van a no ser processo divino. Se vão ser feitas pasará, visíveis, sabe o que vai acontecer? se seguirá expandiendo. Continuará se expandindo o universo. Si no van a ser Se não vão ser visibles, si no visíveis van a haber más e não vai haver mais galáxias visíveis, senão que as que estão invisíveis ficarão invisíveis en esa dimensión. nessa dimensão em questão. Pues entonces cuando llegue el número Pois então, quando chega o número tienen que ser visibles, das que têm que pues ser ahí se visíveis, pois aí se completa todo. e tudo. Porém, Miren ustedes, vejam, la ciencia tiene temor, a ciência tem temor, así como el universo assim como o universo expandiéndose, está se expandindo e em um momento chega a que comece a se contrair e volte ao que era antes de começar a sua expansão. pero
mas ellos ignoran el programa eles divino. ignoram o programa divino. Durante el milenio, pues, Durante o algo milênio, grande pois, va algo a grande suceder también. vai acontecer Y después en também, la eternidad, e depois na eternidade también. também. Así es que no hay temor para los Assim é que escogidos de não Dios. tem temor para os escolhidos de Todo el Deus. programa que Dios Todo tenga o programa para que todo Deus ese tenha tiempo para es en todo esse favor tempo de é todos em los favor de escogidos. todos os escolhidos de Deus. Assim é que não tem preocupação de que se expanda mais Contraiga, ou que se contraia. no hay preocupación Não de que tem se ponga más preocupação de chiquito. que fica menorzinho. Se ficar menorzinho, aí nós estaremos. Se ficar maior, pois aí estaremos nós também. Agora, hay otras dimensiones. tem outras dimensões. Y como hay otras dimensiones, E como há outras dimensões, nosotros, pois nós, teniendo el cuerpo tendo o corpo físico y teniendo el cuerpo e teofánico, tendo o corpo no tenemos teofânico, ningún problema. não temos problema nenhum. No tendremos ningún Não problema. teremos Podemos estar en nenhum una problema. dimensión visible, Podemos en estar em uma dimensão visível ou em uma dimensão invisível à ¿No es vista eso humana. lo que Jesús hacía? Não é isso que Jesus fazia? Não era isso que Jesus fazia? Y no es eso lo que pasó con los profetas. E não foi isso que aconteceu com os profetas? No es eso lo que sucedió en el monte de Isso la não é o que aconteceu no Monte da Transfiguração, que veio Moisés e Elias de uma dimensão invisível, da sexta dimensão, e se fez visível ali aos apóstolos, Pedro, Tiago e João, e esteve ali com Jesus. Agora, y no solamente que não apenas presente, sino hablando también. presente, senão que falando também, falando da partida de Jesus a Jerusalém, ou seja, que eles ainda estavam tendo uma parte importante no programa de Deus, La redención para a redenção del ser humano, do ser humano por meio da morte de Cristo na cruz do Calvário. estamos hablando de la Assim é que estavam falando da partida de Jesus a Jerusalém. que aparecieron en la resurrección. Aí aqueles varões que apareceram na ressurreição, se era Moisés e Elias, Dice que eran unos jovencitos. diz que eram jovenzinhos, En el cuerpo, en el otro cuerpo mas estava em outro corpo no hay ningún viejo. e não tem nenhum velho. Y cuando ascendió, E quando dice que subiu, dos varones, diz que 2 varões, y ellos estaban hablando de la e eles partida estavam de falando da Jerusalén. partida de Jesus, A Jerusalém. aí aonde? A Jerusalém. Para onde eles iriam correr? El evento iba a Pois, ser en Jerusalén. se o evento vai ser em Jerusalém. Bueno, vamos a dejar eso quieto. Vem, vamos deixar isso Nada, quietinho. solamente Eu não toqué, disse nada, toquei nisso apenas, mas eu no não. digan que esto es así. Ou seja, não digam que isso é assim ou assim. Eso quietecito, Deixe pero isso quietinho. recuerden que tenemos la promesa Mas para el lembre día que de temos a promessa para o último dia de quem? Das 2 oliveiras. Miren cómo para la segunda venida de Cristo, Vejam como para a segunda vinda de Cristo também estão as 2 oliveiras. Aí, Moisés e Elias. así es que como Assim é que, como as coisas funcionam sexta dimensión da para sexta acá, dimensão para cá, eso la gente no lo isso as pessoas não entendem, mas sim, funciona. porque las cosas que se ven son hechas Porque no as coisas que se veem são feitas de onde? que no se ven, Das que não se no viam, de las que no se ven. O sea que ou das de que não otra se veem. dimensión, Ou seja, de la dimensión que desde outra dimensão, desta sexta dimensão, se realiza coisas que se materializam em seguida, aqui nesta dimensão. se llevan a cabo Se realizam eventos creación, para criação e eventos para hablar fuera falar de creación, fora de criação muitas y ahí coisas. lo vamos a dejar quieto. E aí vamos deixar quietinhos, porque De eso depende disso todo lo que depende corresponde tudo al que tiempo, corresponde ao así nosso tempo, dependía todo assim lo como que dependia correspondió a tudo cada que época, correspondeu a cada era dispensación. e a cada dispensação. Y Cristo desde otra E dimensión Cristo, desde outra dimensão, obra opera para esta dimensión. para essa dimensão. Bueno, Bom, todo viene desde la séptima a tudo la vem sexta, desde a y de la sétima à sexta e da sexta à nossa dimensão. Bueno, vamos a dejarlo ahí quietecito. Bom, vamos deixar aí quietinho. Nós colocamos já em um campo onde teremos que nos sentar, Quizás hasta yo, possivelmente até eu, porque ahí ya no hay límite. porque aí já não tem limites para continuar falando. Tendría que ser como Isso teria que ser como en una vigília em uma vigília, em um lugar donde estemos onde estivermos ni que molestemos a nadie, nem incomodemos ninguém e nem nos incomodem também. como hicimos una vez. Como fizemos uma vez, onde foi? Em Torreão? Foi verdade, Miguel? E estivemos ali com os jovens conversando um tempinho e saíram Unas cuantas cosas umas quantas coisas muy importantes, muito importantes, cual puede mucha o qual ayuda. foi de muita ajuda para os jovens, Así es que, assim que, quién sabe si en alguna quem sabe se em alguma ocasião possamos ter algo así algo con assim los ministros com os ministros
para benefício dos ministros, sentados assim, sem, como se chama isso? Sem muita, não é sem pressa e sem protocolo, como dizem, mas assim, conversando em uma forma comum, sem limite de tempo e sem, digamos, sem tema. Quando estamos sem tema, é que mais temas temos, porque nós abrangemos tudo, tomamos daqui, dali, de todos os lugares, e assim podemos conversar e ver muitas coisas no programa divino. Hoje sim, temos tema, não é verdade, Miguel? O vento forte do Oriente. Parece que é. O vento forte do Oriente. Vejam, esse foi o que abriu o Mar Vermelho para a passagem do povo hebreu. Mas como entrada e saída nos fala também de redenção, não é, Miguel? Nos fala de redenção entrando e depois saindo. Nos fala de redenção. E vejam, igreja, o que significa, Miguel? Os tirados fora. Veja, por isso o povo hebreu na igreja de Deus no Antigo Testamento, porque foram tirados fora de onde? Do Egito, foram tirados fora e foram colocados em uma nova terra, a terra de Israel. E a igreja do Senhor Jesus Cristo também, vejam, ao serem os tirados fora do mundo e colocados no reino de Deus, são a igreja do Senhor Jesus Cristo. E os chamados fora, tirados fora e chamados fora, vejam. E vejam como é que Deus tira fora, ou seja, como é que Deus forma a sua igreja do Antigo Testamento também, também do Novo Testamento. É sempre o Jeová do Antigo Testamento para o Antigo Testamento, por meio dos seus profetas, e o Jeová do Novo Testamento, que é Jesus, operando por meio dos seus mensageiros, operando por meio dos apóstolos e depois por meio dos seus 7 mensageiros, e nesse dia, por meio do seu anjo mensageiro, para em breve serem transformados e raptados neste último dia. Bom, sabemos que isso é algo seguro, porque Cristo prometeu, e prometeu para que dia? Para o último dia. Assim que estando nós no último dia, e vendo e ouvindo este impetuoso vento que vem do Oriente, esta mensagem do Evangelho do Reino, temos que entender que no programa divino, Deus está desperto, trabalhando. Ele é o que trouxe esse vento forte do Oriente ao Ocidente. E ele é o que trouxe o Evangelho do Reino, a mensagem do Oriente, do povo hebreu, o trouxe ao Ocidente. E no livro dos selos, página 57, vamos ver se o tem por aqui. Vamos ver o que diz aqui. Este livro selado com 7 selos é revelado no templo dos 7 trovões de Apocalipse 10. Demos leitura ali também para ter um melhor entendimento antes de entrar mais profundamente. E agora isto já é o tempo do fim, porque diz assim: e vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem, e o arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que esta pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto.
viene E ele agora vem directamente a los diretamente aos judeus, judíos, porque a igreja porque a igreja chegou a su fin. ao seu fim. Ahora, continuando, Bem, agora continuando. y su rostro era como el sol, E o seu rosto era como o sol, y sus pies e os seus como pés columnas de fuego. como colunas de fogo. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis Lembram o anjo do Apocalipse 1? 1? Este es Este é o mesmo. un ángel, Um es anjo un mensajero, é um mensageiro, es un mensajero e ele é um mensageiro a Israel. Si es un mensajero Israel, Se é um mensageiro a Miguel, el mensaje com o que vem? Com a mensagem de Israel e para Israel, que é a mensagem do Evangelho do Reino. un ángel es Um anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro a Israel. Você vê? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja para llevarse, para levá-la à ceia das bodas do Cordeiro. o sea que Cristo Ou ya seja, que Cristo já casado, como José ya casado, como José já casado, es que se é revela que se revela al pueblo hebreo. ao povo hebreu. Bueno, vamos a dejarlo Bom, ahí. Y vamos también deixar aí. con un nombre nuevo, E também com um novo nome, con el nombre correspondiente a su segunda com o venida. nome correspondente à sua segunda Y ahí lo vinda. dejamos. Bom, e aí o deixamos. Y recuerden E lembrem, que nuestro tema es nosso tema é el viento recio o vento del oriente. forte do Oriente. Viento recio O vento del forte do Oriente. oriente. Bueno, que Dios les continúe Bom, que Deus continue lhes abençoando, que Deus lhes guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção. E sigam em frente na obra do Senhor Jesus Cristo, sabendo onde nos encontramos día por nesse último dia. que Dios les bendiga. Que Deus lhes abençoe e guarde a todos vocês.